Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a você que está aí. Para quem não conhece, prazer, eu me chamo Flores Astrais e hoje vou estar aqui mediando o primeiro debate, a primeira mesa da Semana de Orgulho e Resistência LGBTQI+, e promovida por várias organizações unidas. E nessa semana vamos ter muitas vezes de debate, vamos ter muita informação e muito conteúdo feito especialmente para vocês. Hoje inauguramos a nossa primeira atividade, é uma honra ser a primeira a falar com vocês, mas a semana vai até o dia 28 de julho, de junho, com muitas lives e muitos conteúdos especiais para vocês. Tudo bem? Nessa primeira mesa, vai começar falando sobre um assunto interessantíssimo e importante para a comunidade, que está na base da construção de gênero, está na base da performatividade de gênero. Então, é um assunto interessante de começar a se discutir. Vamos falar hoje sobre transgeneralidades para além da binaridade. Temos aqui conosco corpos trans, pessoas que vivenciam o seu corpo para fora dessa caixinha binária do que é homem e que é mulher. E vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso, e através da vivência dos outros, vamos rever as nossas covas e vamos ver formas de descolonizar o nosso pensamento, descolonizar os nossos corpos. Gostaria de saudar toda a mesa, saudar toda a organização, agradecer o convite, agradecer a confiança de estar mediando esse debate, e gostaria de chamar as pessoas que estarão conosco hoje. Gostaria de chamar Alain Matos, Thaís Emília e Loren Rezende. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não estou ouvindo você. Eu não estou ouvindo vocês novamente, gente. Lan, teu microfone está ligado? Dá um oi para mim. Tá, olá. Estão ouvindo? O microfone do Lan está liberado, mas ainda assim eu não escuto. Acho que está dando algum defeito no meu retorno de voz aqui. Bom dia. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a primeira pessoa da mesa, que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Enquanto essa pessoa faz a primeira fala da nossa mesa, eu vou ver esse problema técnico do meu retorno, que eu não estou tendo do som de vocês, tudo bem? Vamos começar então com o Lamar. Tudo bem? Vou apresentar aqui uma breve biografia do nosso convidado. Lamar é negro indígena, ceilandense, questionador da masculinidade tóxica, rebatedor dos padrões masculinos, cis héteros normativos, falador fluente e homem transmasculino. Ele é coordenador nacional do IBRAS, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Lan, é uma honra estar aqui com você e iniciar essa fala. Com o corpo negro indígena é de fundamental importância para o nosso momento, que são nossos alvo dessa sociedade, e os corpos negros e os corpos indígenas estão à frente, né? Que são os corpos que estão mais suscetíveis a toda a hipocrisia, a todo o ódio gratuito de uma sociedade adoecida. Então, é uma honra ter você à frente disso hoje, falando para a gente. Tenho certeza que a sua fala vai permear todo o nosso debate. É com você, viu? Obrigado, Flores. Bom, primeiro, bom dia a todos, todas e todes. A Flores, ela... O ceilandense, para quem não sabe, né, só pra gente... É engraçado porque, enfim, a gente não sabe mesmo de onde cada um veio. Mas ceilandense porque eu nasci numa cidade satélite chamada Ceilândia, que é no Distrito Federal. É uma cidade de periferia, enfim. E eu tenho muito orgulho disso, né? De ser ceilandense, né? De ter nascido ali nessa região. Eu acho que só pra gente introduzir um pouco na nossa conversa de hoje,
falar sobre ser ceilandense, né, quando eu digo eu, né, tenho a consciência de onde eu vim e me orgulho de onde eu vim, né, porque é uma região com, sei lá, acho que dá para dizer que 90% da população ela é da Ceilândia, ela é nordestina e 100% da cidade ali é movida pela cultura nordestina, né, mesmo que a minha família não tenha vindo diretamente de lá. Então eu cresci também no meio dessa cultura. E saber disso também é o início, né? É quando a gente começa, quando eu começo a perceber de onde eu vim, né? Que espaço na sociedade o meu corpo ocupa. E aí eu comecei a entender várias outras coisas, inclusive entender sobre o meu corpo ser transmasculino, né? E aí saber um pouco mais de onde eu vim e que área que espaço na sociedade eu vou ocupar, e aí entender a minha origem negra e indígena, né? Porque eu tenho descendência indígena por parte da minha avó paterna. E aí procurar, inclusive, sobre tribos, sobre que região que vem essa descendência, né, para poder entender um pouco mais. E nisso tudo também, porque eu acho que tudo se permeia, tudo se entrelaça na vida, né? E nisso tudo, eu começar a entender sobre o meu corpo que por mais que a minha identidade de gênero seja binária, no sentido de eu saber que sou um homem trans, com artigos, pronomes de tratamento masculino, uma relação heterossexual, quando eu me entendo como homem, namoro uma mulher, enfim. Mesmo que isso aconteça, a não binariedade também passa pelo meu corpo quando o meu corpo trans não é binário como um corpo cisgênero, né, quando ele não se entende cisgênero. Então eu sempre falo que, na verdade, as pessoas trans, mesmo que digam que não são não binárias, tem uma não binariedade habitando ali naquele corpo, porque a gente não segue uma norma binária da cisnormatividade. Eu acho que a gente começa, né, desde onde a gente vem até para onde a gente vai, é importante a gente saber que espaço que a gente ocupa, né? Essas são as minhas grandes questões, digamos assim. Quando eu falo da binariedade, não binariedade, da transgeneridade, ela também passa por onde a gente caminha, né? De onde a gente veio e como a gente se constitui na sociedade. Muito obrigada, Alan, pela fala. Eu já voltei aqui, estou ouvindo vocês. Importante isso. Acho que todos nós aqui, enquanto corpos trans, né, enquanto corpos trans, nos chega essa fala, né? Por mais que eu, por exemplo, seja uma travesti e seja ainda de uma feminilidade, o que eu digo do meu corpo é que hoje em dia eu entendo ele enquanto um corpo pós-binário, porque os nossos corpos vão para além desse jogo entre o masculino e o feminino, né? Entre o ser masculino e o ser feminino. Eu vou seguir com a próxima convidada nossa, a Thaís Emília Campos dos Santos, que é presidenta e cofundadora da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, doutoranda e mestre em educação na Unesp, Educação da Família, da Criança e do Adolescente Intersexo, coordenadora da Rede de Apoio à Família e Pessoa Intersexo, Fiel Vieira, da Unifesp, e psicopedagoga de educação sexual. Autora do livro G e entre sexos e cardiopatas, de mulheres e meninas, pelo Instituto da Avon. Thaís, é um prazer receber aqui e falar com você agora. Tem os seus 10 minutos de fala. É com você, Thaís. Olá, tudo bem? Eu queria trazer um pouco, né, do que a gente tem feito enquanto pauta do movimento intersexo. Primeiramente, assim, me apresentar também, né? Você já falou um pouco, né? Eu passei mais apresentação do lado de atuação na militância profissional,
Mas eu tive um filho intersexo em 2016, né? E na gravidez já apareceu que ele era intersexo. Para quem não sabe o que é intersexo, qualquer alteração nas características do desenvolvimento sexual e reprodutivo. Então, qualquer variação que saia daquela congruência biológica, né? Por exemplo, no que se chama socialmente de mulher, ter cariótipo XX, ter útero, ovário e um fenótipo, né, mais feminino. O que se chama de masculino, né, ser XY, ter testículo, pênis, e aí vai. E na adolescência também o desenvolvimento das características secundárias. Então, qualquer variação é considerado intersexo, né? As pessoas às vezes associam intersexo só à genitália ambígua. Não vai além disso. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser intersexo por chegar na adolescência e não desenvolver as características secundárias esperadas para aquele corpo, né? Então, há muita confusão nisso. Às vezes as pessoas acham que não são intersexo quando envolve só questão hormonal. Hoje, a militância intersexo, a gente luta pelo reconhecimento do registro civil de pessoas intersexo, porque os bebês intersexos, quando nascem no Brasil, por mais que tenha uma lei, a 12.662 de 2012, onde prevê o registro de bebês intersexo com o sexo ignorado, lá tem preenchimento masculino, feminino e ignorado. Só que as maternidades não se sabe ao certo por qual motivo, se é um motivo cultural, negação ou resistência a romper com a binariedade, não tem preenchido a DNV da forma correta quando nasce um bebê intersexo, né? Eles não colocam o campo ignorado. E quando meu filho nasceu, não fizeram o preenchimento correto. Ele nasceu em 2016, a lei é de 2012, e ele ficou sem registro civil, sem nome, sem cartão SUS, sem qualquer tipo de assistência, e era uma criança cardiopata. E eu também fiquei sem licença maternidade, sem auxílio, eu estava desempregada na época, então, assim, foi bem complicado. E a partir disso, né, procurei os ativistas que hoje a gente forma a ABRAE, e começamos toda uma mobilização. E esse ano a gente teve a primeira certidão de nascimento de um bebê intersexo, onde na certidão cumpriram essa lei, né, a partir de uma orientação da ABRAE para a maternidade, e eles preencheram corretamente, e a criança saiu com o nome registrado na certidão de nascimento e sem sexo. Isso é uma vitória muito grande, não só para o movimento intersexo, mas para o movimento trans, não binário. E então isso foi uma conquista muito grande. A outra grande luta nossa é contra a mutilação genital de bebês intersexo. Por quê? Quando nasce um bebezinho intersexo, há toda uma pressão social em cima da família para que esse filho, essa criança, tenha uma cirurgia de adequação genital, seja mutilada. E o que acontece? Fazem uma adequação. Essa adequação que os médicos fazem, a gente chama de mutilação. Por quê? É uma cirurgia irreversível. É feito até os 2 anos, e aí, às vezes, o que mais acontece é a pessoa chegar na adolescência, na vida adulta, e não se identificar com aquele gênero que foi imposto quando era bebê. Então, as nossas pautas são essas, né? Tanto a luta pelo registro no sexo natural de nascimento da pessoa intersexo, que é intersexo, e não masculino nem feminino, e o direito à autodeterminação, à autonomia desse corpo, que se espere que essa criança cresça e ela comece a expressar para qual gênero ela quer ter alguma adequação ou não. Tem pessoas que não querem passar por uma cirurgia de adequação. E meu filho acabou falecendo em 2018, mas em função de uma cardiopatia, que ele tinha essa cardiopatia. E mesmo assim a gente continua levando, né, toda essa pauta, e hoje atuando em diferentes frentes. E é isso. Não falo só como mãe, né, de intersexo, mas depois que eu tive Jacob, em função de algumas coisas, eu descobri que eu tenho um estado intersexo também leve. E a maioria dos pais ou mães intersexo ou familiares vão ter, porque a intersexualidade ela tem uma questão herdada genética congênita.
Então, pode acontecer alguns casos de não ter nada a ver com a questão de herança genética e alguns outros casos podem ter a ver. Então, quando tem uma pessoa intersexo numa família, é legal procurar saber a história da família ou prestar mais atenção em si, recordar sua história de vida que você vai achar alguma coisa. Muito obrigada pela sua fala. A vivência de pessoas de fundamental não trans para uma sociedade toda, né? Porque quebra toda a lógica na área da sociedade, onde a sociedade ainda se vale do discurso de a manutenção, naturalidade da vida, onde a vida apresenta somente elementos masculinos e elementos femininos. Isso, a vivência de pessoas intersexo vem justamente quebrar tudo isso, né? Mostrar que existem outras corpos, existem outras possibilidades, inclusive outras possibilidades biológicas para além do homem e da mulher. Nos meus estudos de gênero, eu vi uma pesquisa de dados onde diz que estatisticamente no mundo existem mais pessoas intersexos, pessoas ruivas naturais, por exemplo. E ainda assim é uma vivência completamente invisibilizada, muitas vezes dentro do nosso próprio movimento LGBTQ. E, inclusive, Isabela Santorini, a gente estava conversando sobre isso esses dias, no movimento oficiante no Brasil, escrito está como um movimento LGBT. E a gente que coloca o Q, o I, mais, justamente porque essa sigla ainda não abarca todas as vivências ditas não normativas, né? Porque dizer que essas vivências não... A gente não é normativo porque a gente não colabora com a intenção de uma normatividade, mas isso não quer dizer que os nossos corpos não sejam naturais, né? Eu acho que estou de novo com aquele problema de não escutar vocês. Eu volto a não escutar vocês de novo. Então, eu vou passar para a próxima convidada. Vou chamar agora Lorien Rezende, 36 anos, é assexual, birromântico, de gênero fluido e anarquista relacional. Com formação em educação e história, cuida do seu pequeno negócio. Sempre interseccional e atualmente se dedique mais à visibilidade sexual com o coletivo Abraço, também atua na produção animal. Afinal, que engajamos na causa da militância, a gente não consegue ficar só em um campo, né? As injustiças são muitas e as lutas são muitas. Lorien, é um prazer te ter aqui, deixa eu falar com você. E já volto com você para ver se esse meu probleminha de áudio melhora, que eu preciso escutar a fala de vocês. Olá, tudo bom? Muito obrigada pela apresentação. Flores, meu nome é Lorien, como Flores já disse. Eu sou uma pessoa assexual e pessoa trans de gênero fluido. Eu estou aqui representando o coletivo Abrace, que agradece muito o Conselho Nacional Popular LGBTI+, pelo convite. Nós ficamos muito felizes mesmo de estar junto com tanta gente interessante nesse seminário que tem tudo para ser um arraso aí, tá só no primeiro dia. O que acontece é o seguinte: o coletivo Abrace, ele é um coletivo de apoio e militância das pessoas assexuais, tá? As pessoas assexuais são as pessoas que não sentem atração sexual ou que sentem atração sexual parcial, condicional ou circunstancial. Então, é uma orientação sexual a sexualidade. Mas aí, eu fui escolhido para falar por eu ser também uma pessoa de gênero fluido. A gente, na verdade, esses grupos aí, é o que Flores estava falando, os grupos fora o LGB, fora o LGB, o LG, na verdade, o B, o T, o Q, o nosso é o A, né, de assexuais, aromânticos e agêneros, a gente inclusive divide ele, né. Esses grupos menores, eles estão sempre
aí se apoiando e se comprometendo, porque são pessoas que sentem que, às vezes, eles sofrem preconceito dos dois lados. Do pessoal dos LGs, né, dos homossexuais, e dos heterossexuais também. São todas elas, as identidades trans, as identidades assexuais, as identidades bissexuais e não dissidentes, são todas muito apagadas na nossa sociedade, né? Mas hoje eu vou falar mais sobre minha vivência como uma pessoa de gênero fluido, tá? Inclusive, mas eu não estaria aqui falando, não, se não fosse o pessoal do Coletivo Abrace, não só por que foram nós que fomos convidados como coletivo, mas também porque foi, em primeiro lugar, as comunidades assexuais em que eu me senti confiante para começar a explorar a minha identidade de gênero. Eu passei muito tempo me questionando, exatamente porque o meu gênero ele é fluido. Então, o que acontecia? Tinha um tempo que eu pensava, nossa, eu gostaria de ser um homem, eu quero usar... Eu quero que as pessoas não percebam que eu sou uma mulher. Em outras partes, eu pensei, nossa, agora eu entendi a mim mesma, eu sou não binário. E aí, de repente, eu estava há 5 meses me apresentando como uma pessoa não binária, nos lugares novos que eu ia e tal. E aí eu fui sair com meus afetos, né? A gente foi para um parque e tal, e naquele dia eu estava de vestido, estava com um chapéu, estava com uma roupa extremamente feminina, e eu comecei a me sentir feminina naquele dia, de novo. E eu fiquei, mas o que diabo está acontecendo? Aí eu passei uns dias, eu estava me sentindo feminina, e eu falei, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu sou realmente uma pessoa não binária, uma pessoa trans? E isso acontece muito com as pessoas de gênero fluido. Por quê? Porque algumas fluem, inclusive, para o seu gênero designado ao nascer. Não todas, tá? A pessoa de gênero fluido, ela pode fluir, por exemplo, só entre o neutro e o masculino, ou só entre o neutro e o feminino. Ela pode... Essa fluidez dos gêneros, ela pode ser rápida. Tem gente que flui de um gênero para o outro no mesmo dia, inclusive. Tem gente que demora alguns dias, algumas semanas. Na minha experiência, depende da vez. E quando eu me sentia uma mulher, eu não me entendia que eu não era cis mesmo assim. Então eu pensava, gente, será que eu sou uma pessoa cis muito dramática? Ou será que eu sou só um crossdresser? Alguma coisa assim. Mas com o tempo, explorando e entendendo essas identidades, eu percebi que, na verdade, eu sou, sim, uma pessoa trans, tenho muito orgulho de ser uma pessoa trans de gênero fluido. Eu fui por diversos gêneros, não só o masculino e o feminino binários, como alguns gêneros não binários também. Tem, inclusive, alguns gêneros sobre os quais eu ainda não sei totalmente falar, não encontrei as palavras certas, porque são experiências muito diferentes, tá? Então, eu fluo aí por um espectro de gênero mais amplo. Tem muitos gêneros fluidos que fluem por 2 ou 3 gêneros só, ou que varia mais a intensidade do gênero do que o gênero em si. É uma ampla variedade de experiências, assim como tem pessoas não binárias, que não são pessoas de gênero fluido. Elas se sentem dentro de um determinado espectro da não binariedade, elas se encontram ali e aquele é o gênero deles, assim como um homem trans é sempre um homem e uma mulher trans é uma mulher, certo? E tem as pessoas a gênero, né? Então, eles são considerados também junto com a não binariedade, mas como o agênero ele não se enxerga tendo nenhum gênero, o que é diferente do gênero neutro, que é a pessoa que se vê no gênero neutro, o agênero, em tese, ele está fora do espectro total aí de gênero, ok? E ele compartilha, as pessoas a gênero compartilham aí o A com a gente da sigla LGBTQIAPN+. A gente não tem, que eu saiba pelo menos, ou pelo menos aqui em São Paulo, de onde eu falo, um coletivo de pessoas não binárias, de pessoas
gênero fluido, como a gente tem o coletivo Abraço para os sexuais, o coletivo SAIDS para os mono-dissidentes e tantas outras iniciativas aí para cada um dos grupos mais específicos. Então, a gente não tem, para a gente debater, na verdade, essas coisas, a gente está muito disperso ainda, depende muito de fóruns na internet. Mas o que eu vejo como sendo as pautas, tá, principais das pessoas trans não binárias. A primeira é uma coisa que a Thaís mencionou, que é esse gênero não determinado nos documentos. Ele é muito importante para as pessoas intersexo, porque, afinal de contas, elas são intersexo, tem um outro gênero, e ela é importante para nós também. Porque quando a gente pensa em vou fazer a retificação do nome e do gênero nos meus documentos, primeiro que muitas pessoas não binárias acham que não são trans o suficiente, que é bobagem, que esse direito é apenas dos trans binários, tá? E, em segundo lugar, que às vezes não faz sentido para a gente retificar só o nome e começar e continuar nos documentos com o gênero designado ao nascer. Principalmente aí, provavelmente as pessoas que são mais ligadas com o gênero oposto vão pedir para alterar o gênero, mas pessoas que estão ligadas igualmente em vários gêneros como eu, ficamos pensando, e agora, né? Vale a pena todo esse processo para alterar o nome? Em outros países, em algumas cidades dos Estados Unidos, tem como você marcar gênero indeterminado, eles fazem um X no campo de gênero, então ficou bem conhecido como gênero X também. Mas a gente aqui no Brasil ainda não tem acesso a isso e por isso pouco retificamos nossos nomes. Tá? Aí, a segunda pauta, que talvez seja a que mais aparece nos grupos pelo mundo inteiro de pessoas não binárias, é a adoção de uma linguagem inclusiva que fale e seja simples de falar e ser falada a respeito de pessoas que não têm um gênero masculino ou feminino de uma forma confortável para elas. Seja aí neutralizando todas as frases, todas as palavras, seja usando o elo, ilo, e enfim, essa é uma pauta de muita discussão, é uma pauta que tende a encontrar muita resistência, porque ainda tem muita gente que acha que línguas são um conteúdo estático, quando a gente não fala mais que nem Camões há 500 anos, né? Então não se justifica cientificamente falando. E aí tem aquela coisa, muita gente se acostumou a usar o X ou a arroba, mas o X e a arroba, como é que, na hora de pronunciar, são coisas difíceis, né? Se você coloca todos as com a arroba lá, como é que você pronuncia isso? E todos, é assim que fala, todos? Não sei, eu não tenho como saber. São coisas que não têm uma pronúncia direta no português. Por isso a gente prefere neutralizar a língua de modo analítico, ou seja, falar, por exemplo, hoje eu fui à casa de Lórien, ou Lórien estava bonito, de bonite, de batom, tirando aí o artigo e começando a neutralizar o que a gente conseguir. E uma outra demanda absolutamente fundamental para nós, que também é fundamental para as pessoas intersexo, para as pessoas assexuais, para as pessoas não binárias, etc, 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 é o preparo dos profissionais de saúde que vão atender a gente nas nossas especificidades, tá? A pessoa trans não binária, não é porque ela é não binária que ela não quer fazer nenhum tipo de transição. Eu, por exemplo, gostaria de fazer esterectomia. Eu não tenho certeza ainda estou pensando se eu gostaria ou não de fazer a mastectomia, talvez não, eu me dou muito bem com binder, mas a esterectomia eu tenho certeza absoluta que eu gostaria de fazer. E se já é difícil as mulheres cis conseguirem uma esterilização, imagina as pessoas trans não binárias. Porque o que eu ouvi de um médico que trabalha com isso? Ele falou, olha, provavelmente você não vai poder fazer porque você ainda está em dúvida se é uma mulher ou não. Não, eu não estou em dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Oi, Flores. Bem,
Eu não tenho dúvida nenhuma do meu gênero. Mas ainda há muita informação incompleta ou que não chega a esses profissionais de saúde a respeito aí dos processos das transgeneridades não binárias e de como lidar com essas pessoas na prática médica, né? Ou não binário, mas também como é que a gente vai fazer com a saúde das garotas, das mulheres bissexuais? Como é que a gente vai fazer com a saúde das pessoas intersexo? Como é que a gente vai fazer com a saúde da pessoa assexual? Né? Que são várias pautas diferentes, mas que elas estão dentro de uma mesma preocupação. É isso, por enquanto, vamos discutir, podem fazer perguntas, a Flores vai mediar aí. Muito obrigada, bom dia. Cadê a Flores? Bom, vou aqui. Mais uma pessoa convidada no nosso debate que não estava no início, por isso, mas já está conosco, como diria a Ventura Profana, a graça Deise, a Deus através da presença ilustre e necessária para esse debate. Apresento a vocês Priertucci, artista social, educador e na área da diversidade há pelo menos 2 décadas, identifica-se como pessoa não branca, transgênero, não binário, genderqueer, CEO da Diversity Box, especializada em diversidade e equidade, é fundador do Sexy Box, projeto pioneiro no justiça social, atua em São Francisco, São Paulo e Barcelona desde 2011. Idealizador e produtor executivo da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo, primeira Trans Pride do Brasil, usa as habilidades criativas de arte, mídia, abordagem somática e comunicação não violenta para trabalhar com pessoas e organizações em suas comunidades. Propor desafios sociais ao mundo. Pri, é um prazer aqui. A gente sabe que toda a comunidade está em um momento muito difícil, com a perda de uma pessoa muito importante para a gente, principalmente para você que convivia mais próximo. Agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente no dia de hoje. Fala com você, Pri. Bom dia a todas, todos. Realmente eu começo essa live assim bem triste, com o coração pesado. Eu acabei de fazer uma pequena cerimônia em celebração a Amanda Mafre, grande parceira nossa, mulher trans guerreira, que estava se arriscando aí alguns meses entregando cestas básicas para a comunidade trans periférica, para a comunidade trans que não tinha acesso a doações em casas, em pensionatos, em lugares que realmente não estava chegando ajuda, e ela se arriscou muito fazendo esse trabalho e infelizmente ela contraiu Covid e a gente perdeu ela essa madrugada, e é muito triste perceber como essa doença está tirando a vida das pessoas. E acho que a pessoa mais próxima que a gente perde com isso, e eu acho que tem esse lugar de tentar fazer uma reverência mesmo ao trabalho que a Amanda desenvolveu. Era uma criatura assim incrível mesmo, e estava com a Marcha Trans desde o início com a gente, ajudando fazer tudo isso acontecer. Então, queria até pedir um minutinho de silêncio para a gente lembrar, e que a passagem dela seja tranquila desse mundo para o outro. Bom, vocês querem que eu fale sobre não binariedade? Tem uma pergunta específica? Ou você quer que eu traga um geral sobre o assunto?
Eu peço desculpas, eu acabei entrando um pouco tarde e eu não peguei as primeiras falas, mas eu queria saber se é alguma pergunta específica ou se a gente pode explanar mais ou menos o tema da forma que a gente quiser. Só um guia da mediadora. Vocês estão me ouvindo? Então, tem algum guia? Não? Eu vou falar o que eu quiser sobre não binariedade. Bom, eu acho que, como já algumas pessoas trouxeram aqui, eu não consigo ver o nome das pessoas que estão com a gente, mas acho que coisas importantes a ser dita que a não binariedade tem sido falada mais ultimamente. Realmente, eu acho que a questão do intersexo ela é uma grande oportunidade para a sociedade questionar, né, os padrões binários de se pensar a existência, como se só houvessem dois tipos de existência possível, e eu acho que a questão intersexo ela pode fazer as pessoas pensar bastante, principalmente pessoas religiosas, que eu percebo que dizem que Deus só fez o homem e a mulher, e eu acho que a existência de pessoas intersexo ela quebra um pouco, né, essa ideia, porque existem mais de 40 e tantos tipos de corpos e a gente só não consegue reconhecê-los, né, enquanto sociedade. Então, eu acho que é um assunto que está sendo muito mais falado ultimamente e eu fico muito feliz. Eu tenho 42 anos de idade e talvez eu seja uma das pessoas não binárias mais velhas. Eu não conheci alguém não binário que se conhece assim, mais velho do que eu aqui no Brasil ainda. A gente trouxe esse tema para o Brasil enquanto Sexbox em 2012 e ele vem das minhas próprias investigações de como eu poderia achar um jeito de ter uma nomenclatura no Brasil para essa identidade. Eu morei fora do Brasil um tempo, mais precisamente em São Francisco, onde eu conhecia a não binariedade, eu criei linguagem para me identificar. E o desejo foi criar um projeto como o Sexbox para que eu conseguisse oferecer para outras pessoas aquele conhecimento que eu estava recebendo ali e poder dividir com os outros essas possibilidades de existência que não precisavam ser homem ou mulher, né, diferente dessas caixinhas que a gente acaba herdando, querendo ou não, às vezes até para o próprio movimento LGBT, para o próprio movimento trans. Então, a gente criou em 2015... em 2014, o Manifesto ILI, para uma comunicação radicalmente inclusiva. O manifesto já foi reconhecido em vários lugares, internacionalmente, inclusive ganhou um prêmio da Brasil Foundation no ano passado sobre esse trabalho pioneiro, que a gente começa, então, a explicar como é que se fala na linguagem neutra, né? Como Lauren falou um pouquinho antes. Então, é um jeito que a gente está olhando, né, de como a gente vai criar essa linguagem e ela que seja acessível a muito mais pessoas do que as pessoas não binárias ou a comunidade LGBTQIA+. E aí vale lembrar que português é uma língua binária, então é muito difícil você escrever ou você falar nessa linguagem. Então, a gente precisa geralmente de alguém abrindo os caminhos e mostrando exemplos de como que a gente se escreve, como escreve, né, nessa linguagem. E aí, recentemente, pensando nisso, além do manifesto que a gente já tinha criado, a gente foi convidado pela HBO a criar um guia de linguagem inclusiva. Então, a gente desenhou esse guia. Eu queria dividir com vocês. Eu vou mandar para vocês aqui no chat o link, se a mediadora puder copiar e colar nos comentários. Eu não estou tendo acesso aos comentários das pessoas, mas eu vou colar ele aqui. A gente criou, ele está disponível na internet. Ele foi baseado, ou assim, a inspiração foi para ilustrar uma série sobre pessoas não binárias que foi lançada pela HBO esse ano, e infelizmente a série ainda está usando o X, né, que a gente sabe que não é mais legal usar o X, porque se a gente quer ser realmente inclusivo, ou trabalhar a inclusão radical, que é um sistema que a gente trabalha aqui no Sexbox, a gente não pode escrever com X, porque pessoas com deficiência visual, alguns leitores acabam pulando essa palavra, ou soletram a palavra letra por letra, e fica muito difícil o entendimento para quem usa esse tipo de ferramenta. Então, o ideal é que se escreva com E no final.
Então, nesse guia a gente explica como escrever, né, e como os jornalistas e as editoras, né, as redações precisam mudar os seus manuais, né? O manual de redação de muitas serviços de mídia nesse momento, né, veículos midiáticos precisam alterar. Seja inclusivo não só para reconhecer as pessoas não binárias, mas que a gente pare de generalizar a língua portuguesa sempre no masculino. Então, nesse guia a gente explica como é que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente usa o pronome de gênero neutro, como é que se escreve dessa forma. Ele está disponível online para download, e aí, junto com esse guia, foi criado o primeiro prêmio de jornalismo inclusivo. Então fica a dica também, eu vou mandar para vocês aqui no chat o link. Estamos ajudando a fazer esse prêmio acontecer, então vai para jornalistas que vão começar a escrever com essa linguagem. Não só jornalistas, mas eu acho que premia pessoas que estão fazendo vídeo, acho que audiovisual entra, texto, podcast também. Tem várias categorias, então quem quiser se inscrever, eu acho que vale a pena, e começar a criar conteúdo já pensando dessa forma inclusiva. Então fica aqui a dica para a gente pensar daqui para frente, se comunicar dessa forma, escrever dessa forma, porque eu acho que realmente é o futuro, assim, a gente ser mais e mais e mais inclusivo com todas as identidades, né? Até por isso que a linguagem inclusive vai fazer parte dessa sigla estendida LGBTQIA+, né? É preciso que a gente dê nome às coisas, porque eu costumo dizer que o que não tem nome não existe, né? Se a gente não lembrar que depois do T tem o Q, o I e o A, a gente não vai avançar em políticas públicas, a gente não vai avançar em questões relacionadas à empregabilidade dessas identidades, então é muito importante que a gente consiga nomear cada uma dessas letrinhas, né? Muita gente fala, não, mas para que tanta letrinha? É muita coisa, preferia que ficasse no GLS ou parasse no LGBT, mas é isso. Se não tem nome, a gente não tem como fazer política pública, porque muita gente nem sabe que pessoas intersexo existem, pessoas assexuais e pessoas não binárias. Eu acho que nesse momento, acho que nos últimos 2 anos há, né, um começo de um reconhecimento dessas identidades, mas geralmente fica muito apagado mesmo na sigla. Então é importante que a gente use a sigla estendida LGBTQIA+, para trazer as identidades, e aí talvez adicionando o P também, LGBTQIAP+. E é isso, assim, eu acho que eu vou deixar para perguntas, se alguém quiser perguntar, estou disponível aqui para trocar com mais pessoas. Voltamos. Vocês me escutam melhor? Mudei aqui a plataforma para meu áudio sair melhor. Agradecer imensamente a todas as falas nesse momento. Gostaria de dizer que a Liga Brasileira de Lésbicas estão manifestando os mais sinceros sentimentos pelo falecimento da companheira. É uma perda, assim, realmente, que toda a comunidade sente, e fica aí os sentimentos manifestados pela Liga Lésbica Brasileira. Agora, nesse momento, nós vamos começar um momento de debate, um momento em que essas falas se atravessam, né? E também o público pode ir mandando pergunta que a gente consegue visualizar aqui e responder para vocês. Eu vou aproveitar também para dar a minha fala, que eu acabei, né, nem dando a minha fala inicial, por conta que eu não estava escutando vocês e com medo do público não me escutar, nem dei a minha fala inicial. Me apresentar mais formalmente agora, só apresentei meu nome. Eu sou Flores Astrais, sou travesti, tenho 25 anos e trabalho com arte e ativismo na cidade de Belém do Pará. Então, ser um corpo trans na Amazônia também é um outro atravessamento dessa corpa. E hoje em dia, eu passei antes da minha transição, antes de me entender enquanto travesti, eu passei por um momento em que a não binaridade foi fundamental para o entendimento de mim, e a partir dessa ideia da não binaridade, ela se fortalece na minha identidade travesti. Hoje em dia eu digo que eu sou uma travesti pós-binária. Por muito tempo eu usei o termo não binário enquanto a negação desse sistema binário, né, de não ser homem nem mulher.
A ideia que eu trago com a pós-binaridade, que eu também já vi outras pessoas afirmando esse termo, é tentar discutir corpos que vão para além da binaridade. São corpos que não só negam a binaridade, mas que constroem outras realidades a partir disso, né? Então, o meu corpo de uma mulher de pau já quebra toda essa lógica essa lógica binarista que só existe homem e mulher e que homem tem pênis e mulher tem vagina. O meu corpo de uma mulher de pau já quebra essa lógica binária. Então, me afirmar dentro dessa pós-binaridade é também pensar quais são as outras possibilidades que nós temos para além da binaridade e também fazer um marco histórico, dizer que a binaridade ela é construída, ela é datada, porque se existe o pós-binário, também existe o pré-binário. Existem sociedades que vieram antes da sociedade colonizadora, eurocêntrica branca, que vivenciavam outras questões de gênero para além de homem e de mulher. Existem sociedades matriciais, existem tribos indígenas, existem outras vivências de gênero fora desse padrão eurocêntrico que é imposto para a gente, né? Então, justamente quando eu falo da pós-binaridade, eu também marco que existe a pré-binaridade, mostrando que a binaridade é uma construção, e é uma construção dicotômica justamente para haver opressão, porque para haver opressão eu preciso do oprimido e eu preciso do opressor. Então, se demoniza a imagem feminina e se exalta a imagem masculina enquanto opositor para criar esse sistema de opressão. Então, quando a gente quebra a lógica binária, a gente está quebrando também a lógica do machismo, a lógica da misoginia e a lógica de outras N opressões que estão atreladas a essa ideia da binaridade, né? Então, a gente abre agora esse momento para uma conversa mais geral. Gente, tudo bom? Eu acho que Flores deu uma travadinha, a gente tinha combinado aqui da gente, caso ela volte, eu repasso novamente para ela, mas eu estou dando aqui um suporte a vocês, tá bem, meus amores? A gente teve muito comentário, né? Eu tenho acesso, se vocês quiserem olhar, vocês conseguem olhar em comments ali, em cima do chat privado. Tem algumas que eu coloquei aqui durante vocês estarem falando. E, Flores saiu, acho que vai tentar entrar novamente. Se ela entrar, a gente devolve para ela. E aí tem muita gente falando sobre a questão de Amanda, muita gente falando sobre o tema, que é novo e que está tendo acesso agora. Tem professores falando aqui que querem levar esse debate, perguntando se vai ficar salvo para levar para as escolas, para debater com as pessoas, mas não houveram perguntas diretas para a gente. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar ali no comentário que eu vou socializar aqui com a galera, tá bom? E aí, eu acho que a gente podia, a gente está aqui, falta aí uns 40 minutos de debate também para a gente. Então, como não teve nenhuma pergunta direta aqui, eu vou tentar fazer umas provocações para a gente. Pode ser assim? Primeiro, eu acho que, Pri, coloquei os 2 sites que você falou. Coloquei nos comentários, tá? Então, estão ali, salvos na nossa live, salvos nos comentários. Flores está voltando aqui, vamos ver se ela... Tá ok, Flores? Caiu de novo, gente. Vamos olhar aqui se é ela aqui. Tá, então tem uma pergunta aqui. Vou socializando essa pergunta primeiro com vocês. Vicente pergunta como começar esse debate na escola fora das bolhas. É a pergunta do Vicente. Não sei se vocês preferem que a gente faça uma a uma. Chegando, pergunta aqui. Como estão caminhando as políticas públicas para o tratamento dos recém-nascidos intersexo? Eu acho que alguém falou sobre isso. Flores, está ok? Tá ok aqui. Tá então, okay estou devolvendo para Flores, gente. Estou aqui, que hoje eu sou só suporte. Eu acho que a gente vai partindo de pergunta a pergunta, né?
Bora falar um pouco sobre a quantas andam as políticas públicas para crianças nascidas intersexo. Pri, Thaís, tu pode falar isso para a gente, por favor? Posso. Em relação às políticas públicas, a gente está pela ABRAE, né, que é a Associação Brasileira Intersexo, tem uma tramitação no Conselho Nacional de Justiça, onde a gente estava participando desse debate, né, em relação ao registro civil de bebês intersexo. Existe a Lei 12.662 de 2012, que já prevê e já dá direito ao nascimento, à documentação. Existe também um apoio hoje da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo em relação a pensar na saúde, inicialmente, né, desde o pré-natal até parto do bebê intersexo e depois acompanhamento de saúde básica, onde está se pensando na elaboração de alguns documentos. E, inicialmente, um informe às maternidades sobre a questão da necessidade de não mutilar bebês intersexo, né? Então, assim, tem toda uma tramitação. Nas escolas, existe o direito ao uso de nome social também, assim como no hospital, porque muitas vezes a criança é registrada sem o sexo ignorado, né? Que foi o caso do meu filho, eles impuseram um sexo, né? E, às vezes, chega a questão de... Na educação infantil, a criança já não se identificar com aquele gênero que foi imposto, então tem o direito também ao nome social desde a educação infantil. E tem sido isso, né, o que tem tramitado, mas internacionalmente é um movimento bem organizado, né, todos falam no mesmo sentido. E em relação, até quem colocou sobre a escola, como iniciar o debate, né, da questão da não binariedade, né, eu acho bem interessante, como a nossa sociedade tem muita dificuldade de entender o que é gênero, então quando a gente leva isso para a escola, se a gente usa a justificativa da biologia, que parece ser algo mais concreto, tudo fica mais fácil. Então, se eu pego um professor de biologia, igual eu já vi alguns aqui em São Paulo, que explicam da diversidade humana, para além da binariedade, explicando toda essa variação de corpos, tem alguns que explicam no reino animal, no reino vegetal, e aí eu começo a explicar que existem pessoas 47X, X e Y, que existem pessoas X0, existem pessoas que têm um cariótipo de 40% de cromossomo XX, 60% de XY. Se eu pego essas pessoas e levo numa escola e mostro, olha, ela existe, ela não é só uma síndrome num livro de anomalia genética. Se eu começo a partir disso, do biológico, ou para sensibilizar mais ainda, eu pego crianças intersexo, que as mães falam que são intersexo e que autorizam o uso de imagem, para mostrar, olha que crianças são crianças iguais às outras, elas brincam, elas aprendem, elas são iguais a todas as outras, eu já vou quebrar com isso, eu consigo sensibilizar a sociedade que é muito presa num padrão hetero-cis normativo e monogâmico, né? E aí, a partir disso, eu parti para as questões de identidade de gênero, partir para orientação sexual, fica muito mais fácil esse debate. É o que eu tenho visto, pelo menos eu vi isso já em escolas, na 7ª série, 8ª série, no ensino médio, professores trabalharem isso, colocar no caderno, tem até a foto dos cadernos, e ninguém foi bater na porta da escola falando que é ideologia de gênero, entendeu? Porque é uma abordagem que veio numa aula de biologia. Então, assim, faz parte do conteúdo. A gente fala assim, o gênero é tema transversal, mas também faz parte do conteúdo de biologia eu falar da variação, né, de eu falar da diversidade. Então, e isso tem na literatura. Então, se a gente parte disso para chegar nas questões que a sociedade tem mais dificuldade de entender, né, que seriam as questões mais subjetivas, fica mais fácil. Então, total. Eu acho que isso que tu coloca, Thaís, é uma forma da gente dialogar pensando a partir dos apontamentos dos outros, né? Entender qual é a lógica da sociedade de binarizar os nossos corpos, que a sociedade, como eu disse, né, se justifica a partir da biologia e, através da mesma lógica, a gente dialogar com eles, mostrar, olha, essa lógica que você está usando também parte desse outro princípio aqui que você está ignorando.
e que essa outra forma que a própria biologia afirma abre N possibilidades para outras expressões de gênero, para outros comportamentos, né? E vocês, alguém mais quer colaborar com esse debate de como como adentrar as escolas fora das nossas bolhas a partir das suas vivências? Lan, Loren, Pri. Flores, tem uma... Quando a gente fala de furar essa bolha e levar isso, principalmente quando a gente fala sobre ir para a área da educação, a gente sabe que a gente tem essa barreira hoje da parte governamental que tenta bloquear tudo, qualquer tipo de debate quando a gente fala sobre gênero. Porque hoje tem-se uma ideia de que quando você fala sobre gênero, você está falando especificamente sobre pessoas transgêneras. Quando na verdade não é. Quando a gente fala de uma forma geral sobre gênero, ele engloba, além das pessoas transgêneras, de toda essa vivência binária, não binária, de pessoas trans, enfim, travestilidades, e essa parte esse capítulo, né, sobre gênero, a gente tem outros milhões de assuntos que têm que ser debatidos dentro das escolas, não só sobre as identidades de gênero. E também, quando a gente fala de identidade de gênero, não é só a identidade de gênero das pessoas transgêneras. A gente tem que também falar sobre as identidades de gênero das pessoas cisgêneras, que essa identidade ela não é questionada, ela não é debatida, ela não é problematizada, sabe? Ela não é... Não vou falar que é igual, mas a ideia do pensar é a mesma coisa de que, por exemplo, a branquitude. As pessoas brancas não são racializadas. Isso precisa acontecer. Então, nessa mesma linha de que as pessoas brancas precisam entender a sua raça branca e todos os problemas que ela traz, as pessoas cisgêneras também precisam ter suas identidades de gênero questionadas e entender o impacto disso na vida das pessoas transgêneras, das pessoas não cisgêneras, das pessoas não binárias. Isso precisa ser debatido. Agora, levar justamente porque causa incômodo e desconforto quando a sua identidade de gênero é debatida, quando ela é confrontada, quando ela é questionada, é justamente por isso que a cisgeneridade que toma conta do poder não permite que o debate de gênero seja incluído dentro das salas de aula. E aí, quando eu falo salas de aula, não importa se é ensino médio, fundamental, faculdade, universidade, pós, enfim, ela não vai para o âmbito do ensino. É por isso, é porque causa desconforto. Por que quando você tem um assunto sobre, por exemplo, quando começa a se discutir demais, quando a gente começa a pontuar demais os problemas do racismo, os problemas da branquitude sobre corpos negros e corpos indígenas, por que volta e meia a gente vê algumas pessoas brancas se levantando, falando, isso é muito mimimi, agora não pode falar nada que é racismo. Por quê? Porque ele entra em confronto. Quando a gente começa a fazer o apontamento para a branquitude, esse confronto, esse questionamento incomoda, entende? Então, assim, a cisgeneridade não permite esse debate dentro das aulas, mas há necessidade, sim, de se furar essas bolhas. Como que a gente fura? Vez ou outra, a gente consegue, eu particularmente recebo convite para participar de alguma turma de faculdade, ou mesmo já participei em ensino... A gente já participei de aulas sobre gênero e ensino de jovens e adultos, né? Não sei se ainda chama supletivo, mas já consegui... O EJA, exatamente, de participar desses espaços e até ensino para adolescente, tipo 15, para jovens de 15, 18, 16 anos, para falar um pouco sobre essa diversidade, porque aí também já pega o debate sobre gênero e coloca todo no pacote da diversidade LGBT, né? Então, assim, ficou sobre nossa responsabilidade questionar sobre o gênero, apontar sobre o gênero, falar sobre gênero, e isso meio que virou uma função, né? Você quer falar sobre gênero, você procura principalmente uma pessoa trans para poder falar. Talvez, não acho isso ruim, acho que talvez essa função foi colocada para as pessoas transgêneras, e eu digo transgêneros colocando não binários e todo mundo, né? Usando né, de uma forma mais guarda-chuva, digamos assim,
parece que ficou essa incumbência justamente porque a gente consegue ver através da cisgeneridade, através da binariedade, né? Isso a gente consegue trabalhar esse assunto, né? Digamos assim, a gente é mais bem resolvido, né, com o nosso gênero. A gente procura se resolver melhor com os nossos corpos, com as nossas relações, a partir das nossas identidades de gênero. Então, agora, eu acho que uma maneira da gente furar essa bolha, porque não tem como nós, se a gente for pensar numa bolhazinha mesmo, um balãozinho, a gente não pode pegar um alfinete, ir lá na bolha do outro e furar ela e falar, vem aqui, né? Então, a melhor forma disso acontecer é a própria cisgeneridade binária querer debater isso, né? E permitir que a gente participe desses espaços. A gente tem um número bem pequeno, inclusive, mas muito pequeno, por exemplo, de ensinadores formados, professores formados e tal, dentro das universidades e das escolas, né? De pessoas trans. De pessoas transgêneras, né, nesses espaços, porque quando você tem alguém dessa comunidade transgênera lá dentro, fica mais fácil furar essa bolha e fica mais fácil você abrir esse debate, né, quando você... então, as pessoas que ocupam esses espaços e que têm essa consciência de que é preciso levar esse debate para dentro de uma sala de aula, essas pessoas precisam buscar meios e conversar com as pessoas que fazem esse debate, de uma forma, não vou falar de uma forma inteligente, porque acho que a inteligência ela tá para todo mundo, cada um usa a sua como acha que está certo, mas chamar pessoas que têm um debate coerente, né, uma fala coerente, para poder ocupar esses espaços juntos e a gente conseguir fortalecer esse debate no âmbito do ensino, né, porque existem várias maneiras de você falar desde um pré-adolescente até a terceira idade. Eu busco meios para fazer esse caminho para falar sobre transgeneridade. De passagem, eu tenho uma avó com mais de 80 anos e tem sogro e sogra também, que são pessoas mais vividas, não gosto de falar de pessoa velha, né, que velho no Brasil é coisa de descartado, mas são pessoas mais sábias, mais vividas, e eu consigo conversar com eles sobre esses assuntos, inclusive a partir do momento que eu me coloco como uma pessoa transmasculina. Então, há maneira, sim, da gente fazer essa conversa, mas a gente precisa que esses espaços sejam abertos para que a gente faça isso, porque não tem como... Até tem, né? Mas assim, é mais difícil a gente chegar de porta em porta na sala de aula e falar, deixa eu entrar e falar sobre gênero. Né? Essas portas geralmente são fechadas, né? Uma coisa que o Lan colocou que eu acho fundamental é como os nossos corpos trans são colocados como algo à parte, né? Como o que deve ser estudado, como o que deve ser entendido, e a cisgeneridade abre mão de se entender, de se estudar. O que a gente mais vê são pessoas cis convidando pessoas trans para ser o seu objeto de estudo dentro da academia. A gente precisa que as pessoas cis comecem a elencar a sua vivência de gênero para dizer dentro da academia. Essas pessoas têm autonomia para dizer sobre a cisgeneridade, tanto quanto nós temos autonomia para dizer sobre a transgeneridade. Então, as pessoas cis precisam começar a entender o funcionamento da cisgeneridade, e eu acho que uma forma de furar a bolha é mostrar que discutir gênero, como o Lan bem colocou, não é discutir sobre pessoas transgêneras, é mostrar que o gênero atravessa todo e qualquer corpo humano, e que todo e qualquer corpo humano tem uma vivência de gênero. E você precisa tomar consciência dessa sua vivência de gênero para poder entender como sair do papel do opressor ou como sair do papel do oprimido, como tomar frente a essas ações, né? Lorien, você pediu a fala? Gente, só um momento. Ainda temos 30 minutos, então agora bora tentar objetificar um pouco mais a fala, porque ainda tem outras perguntinhas aqui. Ainda falando sobre essa questão de como trabalhar na escola as questões de gênero, é importante fazer esse debate com os alunos, mas é importante também você vivenciar
essa igualdade e essa quebra dos papéis binários de gênero na prática. Eu fui para a escola pela primeira vez aos 5 anos, em 1900. Não, foi muito tempo atrás, muito tempo. E eu tinha 5 anos de idade, e no primeiro dia eu sentei numa mesa, daquelas mesas redondas, né, de prézinho, com vários meninos sem nenhuma menina. Os meninos não me deixaram brincar. Eu falei para a professora, não estão me deixando brincar. E ela disse, mas também não sei o que você está fazendo aí na mesa dos meninos, ó. Esses brinquedos são de meninos. Por isso eles estão brincando e não deixam você brincar. Você tem que sentar ali do outro lado da sala, na mesa de meninas. Assim, nesse tom. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes que, durante a minha escolarização, teve esse tipo de ponto de vista dos adultos. Então, a gente tem também que lembrar as crianças e nos lembrarmos que não é porque é uma boneca que é um brinquedo de menina. E não é porque é um carrinho ou um homenzinho, um soldadinho ou um super-herói que é um brinquedo de menino. Essa é uma coisa que a gente pode fazer ali desde as crianças pitiquinhas, dos 4, dos 5 anos, e ir reforçando, né, com o tempo, para não virar a coisa que aquela pessoa da goiabeira falou, sabe? Meninos vestem rosa, meninas vestem azul, e quem não é menino e menina? E deixar o educando explorar, de modo construtivista mesmo, de modo social, os papéis dele, e não impor os papéis, deixando ele ir construindo com o tempo o caminho onde ele está. A gente não vai transformar todo mundo em trans, a gente não vai transformar todo mundo em bissexual, não é nada disso. Mas permitir que o caminho seja um pouco mais fluido e um pouco mais livre para essas pessoas. É isso. A prova de que a gente não vai transformar ninguém em pessoas trans é porque eu fui socializada completamente entre pessoas cis e não sou uma pessoa cis. Então, essa convivência entre gêneros não é o que vai determinar o gênero de alguma pessoa, não é mesmo? Mas alguém quer colaborar rapidamente nesse debate sobre furar as nossas bolhas e sobre educação? Senão, a gente pode partir para a próxima pergunta. Flores, eu vou acrescentar uma coisa. Eu, nesse movimento, né, há quase uma década a gente trabalhando com a questão das empresas, né, trazendo esse diálogo para empresas, para que essas empresas comecem a pensar em contratar pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans. E eu vejo que um jeito de furar essa bolha é levando essa discussão para o ambiente corporativo. Porque esse ambiente é feito de pessoas, e lá dentro essas pessoas acabam sendo tocadas e elas acabam virando agentes de transformação daquela cultura empresarial. É óbvio que existem, né, a gente sabe que 13% dessas empresas são ainda controladas por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, sem deficiência. Mas há um lugar, eu acho, que eu aprendi muito com Cida Bento, uma das minhas mentoras, que ela diz que existe uma humanidade em cada um de nós, né? Existe um lugar de compaixão, um lugar de empatia em cada um de nós. E se a gente encontrar esse lugar, né, e aí a gente vai conseguir mudar esse ser humano. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu tenho trabalhado com esse processo de educação, empatia, porque eu estou vendo a transformação acontecer nesse lugar dessa bolha, né, de acesso, nessa bolha onde muitas pessoas minorizadas não têm acesso. Então, eu acho que um jeito é a gente, entrar nesses espaços, né, ocupar esses espaços e trazer essa informação, porque às vezes de semente a semente que a gente daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai ver o reflexo desse trabalho que a gente está fazendo. E eu acho que eu posso observar já, até com as pesquisas que a gente tem feito nesses últimos 5 anos, pelo menos, de trabalho, né, de pesquisa, a gente vê uma grande mudança nesse lugar, né, nesse ambiente corporativo, muitas pessoas percebendo esse lugar e aí abrindo portas para projetos como esse, né, um primeiro prêmio de jornalismo inclusivo que pensa em pessoas não binárias, que leva em consideração isso, a primeira série de TV com um personagem não binário. Eu acho que daqui para frente a gente tem que ver mais conteúdo, mais produção sobre esses assuntos, e a gente vai furar essa bolha quando a gente penetrar a bolha midiática, quando a gente estiver nesses lugares e começar a ver os nossos corpos, as nossas corpas representadas
nesses ambientes, e principalmente na televisão, no rádio, enfim, em programas de destaque. Tem uma colaboração aqui que foi me encaminhada, que é o seguinte comentário, olha. Gostaria de comentar que mulheres lésbicas também enfrentam vários problemas na saúde e na educação, principalmente se forem não feminilizadas. Por exemplo, no início desse ano, uma lésbica jovem foi ao posto de saúde em Curitiba pedir o preventivo. A enfermeira-chefe do posto disse que ela não poderia fazer porque não fazia sexo. Gente, 2020 em uma capital, só para não cair na generalização de que lésbicas estão com a vida tranquila e bem resolvida. Sem dúvida, Lan, pode tomar a fala. Não, se você quiser concluir o que você ia falar, é só sinalizei aqui para falar. Pode sinalizar. Pode continuar. É muito... Ouvir isso, a gente está em 2020. Né? Na metade de 2020 já, a gente está mais com... O passo já está mais dado para 2021, na verdade, né? É muito absurdo ouvir ainda hoje esse tipo de situação, porque na mesma hora que você leu, Flor, eu lembrei eu lembrei de quando eu entrei no movimento social, quando eu comecei a entender minha sexualidade, minha identidade de gênero. E olha que isso já tem pelo menos 17 anos, 18 anos. Né? Então, ó, eu entregando a idade, né? Então, são quase 20 anos depois, eu lembro, eu tava a gente já fazia esse tipo de... Porque eu comecei isso tudo dentro do movimento de lésbicas, né? E antes de entender que era homem trans e tal, eu participei do movimento de lésbica, do movimento feminista e tal. E a gente já tinha, na época, já tinha e com certeza já vem de muito antes, esse tipo de problema, essa pauta, né, dentro do movimento de lésbicas, de que chegavam no ginecologista para fazer inclusive eu também já passei por isso, chegava no ginecologista para fazer qualquer tipo de exame, e aí quando falava, então, como que é a tua relação sexual, enfim, para saber lá, para fazer os exames, quando dizia que era lésbica, médico, enfermeiro, ninguém sabia o que fazer. Ia procurar, sei lá, caderno de orientação, ia perguntar para o chefe do hospital o que tinha que fazer, se podia passar remédio, né? E às vezes chegava no absurdo de não saber o que fazer e entregar, não que não se use, né? Mas isso é um pensamento heteronormativo. Pegar, não saber o que fazer e dar camisinha para lésbica, camisinha masculina, né? Não camisinha, entregar camisinha masculina para lésbica. Não que não use, existem maneiras entre mulheres de se usar, e isso eu tô falando entre mulheres cisgêneras, né, porque você tem relacionamento de lésbica com mulheres trans, com travestis, enfim, mas entregava, eu vejo nesse ponto, é muito mais um símbolo heteronormativo, entregar a camisinha para uma menina, e aí entregar também um anticoncepcional, isso pensando na heteronormatividade cisgênera, né? A gente não está pensando isso há quase 20 anos atrás nem se pensava em relacionamento lésbico e que uma das mulheres podia ser uma mulher trans. E aí a prática sexual delas, elas que vão definir nas quatro paredes onde elas estiverem. Mas não tinha esse pensamento, né? Não tinha esse cuidado de entender de que uma mulher lésbica, isso a gente pensando numa mulher lésbica cisgênera, de que ela vai no médico, se ela tem vagina, se ela tem útero, ovário, ela precisa de um ginecologista. Entende? As pessoas colocaram gênero, inclusive, nas práticas da medicina, onde um homem, no caso, eu vou pensar num trans masculino, um homem trans, ele também não pode fazer um exame ginecológico porque é médico de mulher. E aí eles pensam numa mulher cisgênera também, né? Ele é pensado dessa forma, porque eu acredito que na medicina, quando você forma com a especialização de ginecologia, você está aprendendo sobre um órgão do corpo humano que se chama vagina, que tem um útero, que tem um ovário. Ponto. Então, qualquer pessoa que carrega esse órgão, ele vai nesse médico. Da mesma forma, quando você está com problema no pulmão, você vai no pneumologista, não é? Não é por especialidade, não é a partir da parte do corpo que você carrega? Infelizmente, generificaram algumas partes da medicina. E aí, por exemplo, homens trans
principalmente depois que muda gênero, que muda o nome na documentação, são impedidos de ir em ginecologista porque a medicina entende, e o sistema, e aí eu digo sistema com C e S, não com S, né, sistema de cis mesmo, de cisgênero, o sistema não reconhece esses corpos, e o mesmo vale para mulheres trans e travestis que têm seu nome e gênero modificado, ou qualquer pessoa que muda o gênero na documentação, são impedidas de ir nesses médicos quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, porque eles não entendem que existem homens de buceta, que existem mulheres de pênis, sabe? Que mulheres com pau, não entendem. É muito difícil para eles, sabe? Chegar em mim, por exemplo, e falar assim, então, Lan, qual o tipo de exame? Vamos fazer um preventivo hoje? Vamos fazer um, sei lá, sabe? Não, é muito difícil olhar para um homem e conseguir cuidar da saúde do órgão sexual e reprodutivo dele, sabe? E aí isso que tu bota, Lan, não tá só na academia, não tá só na medicina, isso vai desde do ensino básico. Quando a gente abre um livro de biologia, a gente só vê o estudo do corpo cis masculino, e o corpo cis feminino só se resume a uma vagina na parte que vai falar sobre o sistema reprodutor. E a gente sabe que internamente os órgãos de um corpo cis feminino se organizam de outra forma. Os órgãos de uma pessoa com vagina se organizam de outra forma dos órgãos de uma pessoa com pênis. E isso implica em N questões. Existem estudos falando sobre a cardiopatia, inclusive, que para corpos uterinos, para corpos com útero, é muito mais difícil você identificar o início de um ataque cardíaco do que em corpos penianos. Então, isso mas a medicina só estudou a cardiopatia a partir da vivência de corpos penianos, entendeu? Então, a medicina, assim como os estudos da ciência, reforçam a demonização do corpo feminino, do corpo uterino, dos corpos de buceta. E, então, todos esses corpos são colocados como vamos dar prioridade para os corpos cis masculinos, para os corpos de homens de pênis, e vamos deixar esses corpos aqui como consequência. A partir do que a gente entende desse corpo cis masculino, os outros corpos vão receber a mesma assistência, né? Sim, exatamente. Então, assim, e aí eu vi isso quando eu falo dessa dificuldade das mulheres lésbicas. E eu vou colocar de uma forma geral, mas não, de uma forma geral, eu vou colocar mulheres lésbicas falando das que fazem uso, que tem corpo, né, corpos cisgêneros, enfim. Essa dificuldade, essa é uma pauta ainda, é um problema. Pensar que a gente está em 2020 e isso ainda é um problema, que a medicina ainda não pensou nesses corpos, que a medicina ainda não está fazendo essas observações em respeitar a identidade de gênero das pessoas e tratar o corpo dessas pessoas para que se tenha uma saúde física e mental minimamente confortável, é absurda. É igual a gente fala, a gente entende que a humanidade está com um problema, está com uma doença muito séria, a sociedade está doente, quando a gente ainda precisa, em diversos espaços, abrir debates do tipo, pessoas trans, sei lá, no mercado de trabalho, né? Aí as empresas têm a seguinte dúvida: mas aí se eu contrato uma pessoa trans, que banheiro ela vai usar? Se o grande problema para a sociedade cis heteronormativa ainda é aonde pessoas trans vão fazer seu xixi, então a gente entende que o problema ele vai muito mais além, ele está muito, nossa, esse negócio está alastrado de um jeito que está difícil a gente capinar essa erva daninha, né, que eu fico vendo a gente capinando, cada um com uma enxadinha na mão, capinando desesperadamente, tentando limpar alguma coisa, para a gente conseguir transitar um pouco com um pouco mais de segurança, né, ou com menos medo, nem sei como é que a gente ainda consegue transitar, né, mas é isso, pra gente parece uma coisa tão simples de se entender, mas na cabeça da cisgeneridade parece um monstro ainda, né? Eles não conseguem observar coisas que eu vejo como muito simples de serem resolvidas, mas eles não conseguem ainda. Acho que quando alguém fala assim, é a evolução da humanidade, só de uma parte, né? A outra parte ainda esqueceu, porque não está conseguindo enxergar corpos, nem conseguiu
até escreveram agora, né? Enalteça enquanto humanidade. As pessoas não estão conseguindo ainda entender a humanidade do outro, né? Sim, sim. Simila, por favor, meu amor, compartilhe a nossa próxima pergunta, em que nós estamos aqui no aguardo. Uma pergunta para as pessoas dessa verdadeira aula. Como o movimento LGBTI pode avançar no reconhecimento estratégico da superação da binaridade? Alguém se prontifica a essa pergunta? Como é que... Sim, tu pode compartilhar de novo para eu ler mais uma vez, por favor? Que é uma pergunta complexa. Uma pergunta... Como o movimento LGBTI pode avançar no reconhecimento estratégico da superação da binaridade? Então, a gente está falando do movimento LGBTI enquanto reconhecimento dessa superação da binaridade, né? Eu acho que a gente está falando aí de um campo de um campo mais fértil, né, para poder disseminar essa semente da quebra da binaridade do que quando a gente está dialogando fora da nossa comunidade. Mas ainda assim, dentro da nossa comunidade, a gente ainda tem uma marca da binaridade muito grande. Infelizmente, como a vivência da não binaridade, da quebra da binaridade está muito atrelada a pessoas trans, né, a gente vê que ainda dentro do movimento LGBTI, nós temos pessoas cisgêneras que ainda colaboram para a manutenção dessa binaridade. Infelizmente, nós ainda ouvimos discursos de mulheres cis lésbicas invalidando a existência de mulheres trans, assim como a gente ainda escuta discursos de homens gays cis invalidando a existência de homens trans masculinos, e é justamente, eu acho que é nesse ponto que a gente precisa entender e dialogar enquanto comunidade. Uma coisa que eu digo, né? Não adianta você abrir a boca para dizer que você é LGBTQIA+, se a sua vivência só está abarcando o GLS. Então, é preciso rever qual é o seu papel e qual é a sua função dentro dessa comunidade e para quais prioridades você está dando atenção. Porque quem está morrendo, quem está sendo assassinado na rua e quem está se matando dentro de casa são pessoas trans, em sua grande maioria dentro da nossa comunidade. Então, se existe uma taxa de mortalidade muito alta, é porque isso é uma problemática social que precisa ser discutida, que precisa ser debatida, principalmente dentro da nossa comunidade, para que a gente, infelizmente, não tenha essa reprodução do discurso cisnormativo dentro da nossa própria bolha, né? Olha eu falando de novo, né? Só na tagarelice. Não, eu até tinha visto essa pergunta passando sobre como o movimento, né? Como que isso pode acontecer dentro do movimento. Você falou uma coisa, falou que resume muito, né? Primeiro, o movimento LGBTQIA+, ele precisa sair do GLS. Eu acho que com quase 20 anos, né, com meus 17, 18, sei lá, por aí, de movimento, que eu faço parte do movimento social, e aí eu digo, faço parte do movimento social, dentro de uma organização, inclusive, não foi só, não estou desvalidando quem não faz só seu ativismo, sua militância sem um coletivo, mas dizendo que eu venho já dentro, eu já cheguei dentro de uma organização. Enquanto o movimento LGBTQIA+, não entender que as coisas mudaram e que a sigla se estendeu e que a gente vem que tem sido muito mais tá sendo muito mais abrangente esse movimento, né, e sair realmente do GLS, vai ser muito difícil quebrar essa binariedade, que é uma binariedade tóxica, porque acho que a ideia não é excluir nem acabar com outros gêneros, nem acabar com os binários, nem nada disso, né? Muito pelo contrário, eu particularmente, inclusive, coloco a minha própria binariedade enquanto identidade de gênero de um homem trans, até isso eu coloco à prova, quando eu faço as observações de que o que é ser uma pessoa transbinária, né? Eu acho que às vezes isso é incoerente, né? Então acho que o próprio movimento ele tem que começar a entender a binariedade, como essa binariedade também é tóxica dentro do movimento, para além de várias outras coisas que são tóxicas no movimento, e o movimento precisa
avançar, né, em algumas coisas. Eu particularmente, acho que, e aí é uma crítica minha, e eu faço isso inclusive a mim mesmo, eu tenho me criticado enquanto uma pessoa que está à frente de um movimento, na frente de um coletivo, eu tenho me colocado em xeque, né, eu tenho colocado à prova, quando quando eu penso sobre a minha binariedade. A gente ainda tem 12 minutinhos, então bora tentar ser Tá, bem vou objetivo encerrar para a para gente passar. conseguir se E eu despedir. acho, sim, eu acho que o movimento, ele, de uma forma geral, ele trabalha ainda num modo arcaico, um tanto quanto arcaico. Né? Tem algumas coisas, existem debates dentro do próprio movimento que precisam evoluir, eles precisam caminhar, precisam crescer, precisam se estender. Dessas conversas é exatamente a conversa sobre a binariedade e não binariedade. Eu ainda vejo o movimento LGBTQIA+, sendo transfóbico, eu vejo o movimento sendo racista, eu vejo o movimento sendo machista, eu vejo o movimento sendo lesbofóbico, sendo gayfóbico, eu vejo dentro do próprio movimento isso tudo aquilo que a gente diz, ser contra e combater todas as opressões, eu vejo isso dentro do próprio movimento. Então, quando o movimento não entender isso dentro dele, não interseccionalizar as conversas, não interseccionalizar os debates. Por exemplo, o meu corpo não é só o corpo de um homem trans. Eu sou um homem trans negro, indígena, periférico, sem curso superior. Entende? Então, assim, enquanto a gente não entender, não interseccionalizar as nossas conversas, não entender quem somos e aonde a gente ocupa, vai ser muito difícil, vai continuar sendo difícil levantar certos debates e fazer com que o movimento levante debates, levante outras pautas, além somente do G. Porque o que a gente ainda vê é parada gay, movimento gay, a bandeira é gay, é tudo gay, 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 gay. Então, assim, a gente precisa ampliar isso e realmente conversar sobre todas essas siglas e sobre tudo o que costura entre elas, o que faz essas siglas se amarrarem, se entrelaçarem na vida de cada um. Então, assim, ainda é difícil levantar vários debates, principalmente o debate da não binariedade. Eu sei porque no primeiro encontro nacional de homens trans, que aconteceu em São Paulo em 2016, a dificuldade que foi e como foi difícil para os homens trans, que nem são tão velhos, nem vou falar que tem homem trans muito velho, não, porque a gente nem é tão velho assim, mas como foi difícil para homens trans um pouco, né, de mais tempo dentro do movimento, entender a não binariedade quando um grupo de não binários se levantou no meio do evento e falou assim, a gente precisa de um núcleo trans não binário, a gente precisa falar sobre transmasculinidade. E aí entender que, por exemplo, a organização que eu faço parte é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, entender toda essa diversidade. Isso aí, senão eu vou ficar falando aqui o tempo para acabar. Nós temos 9 minutos, gente. Alguém quer dar uma fala bem rápida para a gente poder se encaminhar para despedir do público? Tudo certo? Então acho que nós podemos ir para as nossas considerações finais. Queria que rapidamente vocês, um por um, agradecessem, dessem a sua fala final, tendo em mente que nós temos 9 minutos, gente. Então, aquela fala rapidinha, por favor. Lorena, por favor. Você pode tirar o mudo do seu microfone aí. Ok. Eu quero muito agradecer, não sei meu nome, como no nome de todos, todas e todos do Coletivo Abrace, ao Conselho Nacional Popular LGBTI+, por a gente ter tido essa oportunidade de falar, de conversar, de estar aqui, de debater com vocês, e com tantos nomes que nós admiramos. Essa é a verdade. O Pri, a Thaís, são nomes que a gente admira e que a gente admira muito e que são muito queridos. E eu acho que esse debate, como o Lan está falando, ele precisa seguir por esse caminho de encontrar o que é semelhante e valorizar o que o outro está falando, além de pensar no que a gente está pensando em si, né? É isso. Vocês encontram nosso coletivo como Coletivo Abraço em todas as redes sociais. Nossa causa é a visibilidade assexual, mas somos, às vezes, interseccionais. Obrigada, gente. Lan, vou seguir aqui na sequência da minha telinha. Lan, você pode, por favor, desmutar o seu microfone. Bom, é isso. Agradecer também, inclusive, em nome do IBRAT também, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e agradecer o convite,
né, de participar dessa conversa, desse debate. Eu acho que mais debates como esses em várias redes sociais, em vários outros espaços virtuais, que é o que nos cabe agora, né, já que a gente está evitando aglomerações, vamos aglomerar virtualmente, então. Agradeço o convite de ter participado dessa conversa muito, muito rica, é sempre bom, né? Isso exercita também, né, a gente pensar, porque a gente fica aí meio encruado dentro de casa. Sem Obrigado, dúvida. obrigado mesmo. Um abraço a todos, beijo a todos, de longe. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo pela presença, mas queria fazer um agradecimento, como o Lorien disse, eu já conhecia anteriormente Pri, e é uma honra te ter aqui com a gente hoje, uma honra estar dialogando contigo. Então, próximo, por favor, Pri, com muita honra. Até, assim, agradeço o convite, eu peço até desculpas, eu não estou muito bem emocionalmente mesmo com tudo que está acontecendo, e queria agradecer o convite por estar aqui para falar. Eu acho que essa conversa é essencial mesmo, como foi dito aqui, a gente precisa fazer com que esse movimento perceba essas outras existências, e eu acho que é isso, assim, parabéns por vocês estarem puxando esse evento hoje, parabéns por estar trazendo esse tema, e que a gente continue aí debatendo isso mais e mais, e ter mais visibilidade para falar desse tema, porque só assim a gente vai avançar, só assim a gente vai não recriar os mesmos padrões de opressão sociais para dentro do movimento LGBTQIA+. Então é isso, agradeço muito a todos vocês, obrigado. Muito obrigada. Thaís, também te agradeço imensamente. Acho que a gente discutir a binaridade e como ela se forma sem discutir os corpos intersex e a intersexualidade não faz sentido, porque esses corpos são justamente os que, ao nascer, já sofrem com essa binaridade. Então, sua fala assim, foi de uma colaboração extrema para essa conversa. Thaís, suas considerações, por favor. Thaís, você pode tirar do mudo o microfone? Pronto. Vai falar. Eu queria agradecer muito de vocês lembrarem da gente, a gente está aqui, poder levar a pauta intersexo, que a gente brinca às vezes, né, se é de intersexo ou de invisível, porque eu vejo na própria página da ABRAE o tanto de pessoas não binárias que procuram a ABRAE, entendendo que eu acredito que não tem ainda muitos lugares que acolhem a pessoa não binária, e então às vezes elas vão para a página da ABRAE achando que intersexo é a pessoa que não se identifica nem como o gênero masculino ou feminino. Daí eu faço uma primeira acolhida e explico o que é intersexo, e aí vai. E a gente tem tido também muita procura de pessoas que querem ter um corpo intersexual, e em outros países isso já é mais comum, mas tem pessoas que pensam na questão da transição até do corpo mesmo, de querer ter um corpo ambíguo fisicamente. Então, assim, eu queria só deixar essa mensagem de romper com os binarismos, vai muito além do que a gente vê. A questão intersexo, a gente sempre vai ter pessoas intersexo em todas as outras siglas, porque a questão intersexo ela é biológica, então vai ter intersexo na sigla A, de assexo, vai ter gente, vai ter lésbica, vai ter gay, vai ter bi, vai ter trans, vai ter não binário, então a gente perpassa em todas as siglas, então tem pessoas intersexo em tudo. Então, às vezes, há essa dificuldade de compreensão no próprio movimento, né? De entender melhor como que se dá a pessoa intersexo. Então, eu queria deixar essa fala e só finalizar uma coisa: se há dificuldade no serviço de saúde em relação a mulher trans, um homem trans, ou quando a gente fala... imagina com a pessoa intersexo que vai ter um ovário e um testículo no mesmo corpo, pré-natal de uma mulher que tem pênis, útero e ovário e engravidou, como que se dá isso? Então a gente lida com essas pautas diariamente, e uma sociedade que nega a existência de 1 em cada 100 nascimentos de pessoas são intersexo. Então eu queria deixar só isso para pensar, é urgente romper com o binarismo de sexo e gênero, né? E os movimentos, cada sigla, né, se aliar cada vez mais, ter uma escuta mais afetiva um com o outro, com empatia, de entender a causa de cada um,
E falta isso muito, às vezes, né? A gente sente porque as pessoas intersexo estão em todos os movimentos, né? A gente vai ter... Então, era isso, tá? Agradecer muito, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Flores. Obrigada a vocês todos. Eu queria agradecer ao Conselho Nacional Popular LGBTQIA+, pelo convite. Dizer para vocês que estão nos assistindo que essa foi a primeira mesa. Nós tivemos a honra de estar abrindo essa programação que vai pela semana toda, né? Fiquem ligados lá no Facebook. Tá toda a programação completa. Hoje tem mais debate, então conteúdo é o que não vai faltar para vocês. Muito agradecida pelo convite, muito agradecida pelos meus companheiros de mesa. Muitos aplausos para vocês, para a gente. E vida longa e prosperidade a esses corpos, a essas corpas, porque tudo que nós queremos são corpos trans, são corpos intersexes, chegando à idade avançada e chegando prósperos, chegando bem, chegando com saúde mental. Então fica aqui o desejo dessa travesti que nós possamos envelhecer e envelhecer com saúde física e mental, que esse vai ser o grande tapa na sociedade que a gente vai dar. Beijo, gente. Até mais. Muito obrigada.